Bem, Aparecida, e com vocês? Como é que estão? O que vocês contam? Tudo tranquilo? Por aqui, tudo em paz. Só o resto, né, Amanda? Mas fique tranquila, semana que vem temos carnaval, né? Jamile já está com as fantasias prontas, né? Já está com todas as fantasias em condições, né? Todo o Júlio Rochedo deve ser aluno de Marcelo Ponte Rochedo também, para usar Rochedo. Jamile já está com todas as fantasias prontas, purpurina, glitter, né? Aquela coisa toda, né? Então, eu espero que vocês tenham juízo na próxima semana no Carnaval, né? Então, só explicando, queridos, vocês devem se recordar que nós não tivemos Carnaval esse ano, seguimos com as nossas aulas normalmente, né? Começamos as aulas no comecinho de fevereiro, e aí nós seguimos direto, sem Carnaval, e aqueles dias de Carnaval, que seriam feriados, foram transferidos através de um acordo para esta próxima semana, que é a semana do feriado de 7 de setembro. Então, semana que vem nós não nos encontraremos, não temos aula. Nós vamos nos encontrar agora no dia 14 de setembro, tá bom? Nós conversamos na aula passada, vocês devem se recordar, sobre o procedimento ordinário e o procedimento sumário. A gente trabalhou com esses conceitos na última aula. Eu queria lembrar um pouquinho, Amanda, do que nós tínhamos conversado na quinta-feira da semana passada. Quinta-feira da semana passada, nós vimos que, diante de um caso concreto, diante de uma situação concreta, nós vamos ter que fazer uma escolha por um procedimento. A gente vai ter que escolher qual é o rito que nós vamos utilizar. Como é que a gente faz isso? Eu tento verificar se aquela minha situação, por uma característica do fato, por uma característica qualquer da situação específica, se ela vai efetivamente permitir o uso de um procedimento especial. Então, eu tento usar um dos procedimentos especiais. Não sendo possível o uso de um daqueles procedimentos especiais, o caminho que nós vamos ter é utilizar o procedimento comum. Então, eu tento usar um dos procedimentos especiais, não havendo possibilidade disso, eu utilizo um dos ramos do procedimento comum. E nós vimos que quando a gente fala de procedimento comum, a gente está falando de 3 espécies básicas: o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. O procedimento ordinário será empregado para crimes cuja pena seja igual ou superior a 4 anos, sempre trabalhando com a pena máxima. O procedimento sumário será utilizado quando nós tivermos pena inferior a 4 e superior a 2. Apesar que nós vimos na aula passada que quando a gente fala de procedimento ordinário e sumário, a gente está falando que a ordem dos atos é a mesma, né? A diferença é uma diferença, Amanda, muito localizada em pontos específicos, a quantidade de testemunhas, né, Jamilinha? O tempo que eu tenho para a realização da audiência. E aí, meu queridíssimo Samuel, nós vamos usar o procedimento sumaríssimo, também chamado de procedimento dos juizados especiais, sempre que a pena for igual ou inferior a 2 anos. E é esse o tema da nossa aula de hoje, né? Então, Isabel, seja muito bem-vinda, né? Então, nós hoje vamos ver o procedimento sumaríssimo, ou seja, o procedimento previsto na Lei 9.099, de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Vamos aqui entender como é que foi a formação, a criação dos juizados especiais. A Constituição de 88, ela cria os juizados especiais. Na época havia um uso de uma expressão muito comum, que era chamado de juizados de pequenas causas, mas ela cria os juizados especiais, repito, lá em 88, Amanda,
e ela diz que, nos termos da lei, o juizado especial será competente para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Então, em 88, Jamile, a Constituição cria, Camilinha, os juizados especiais. A Constituição usa de uma lógica programática, Priscila. O que é que significa uma lógica programática? Ela cria o órgão jurisdicional, ela cria o juizado especial e ela remete para que nós tenhamos na lei a definição e a estruturação de como nós iremos organizar esse determinado tipo de modelo. Então, eu crio o juizado especial, defino a criação do juizado especial na Constituição, e a Constituição já me diz, a lei vai definir o que é uma infração de menor potencial ofensivo, e a lei vai definir o rito. Então, veja que a estrutura aqui é uma estrutura relativamente simples de nós compreendermos. A Constituição, utilizando de sua lógica programática, define qual é o novo órgão e remete à lei, uma norma infraconstitucional, o detalhamento. Então, caberá à lei fazer o detalhamento disso, ou seja, indicar o que é uma infração de menor potencial ofensivo, em que condições nós vamos usar aquela determinada norma, qual é o rito aplicável e etc. E tudo isso vem em 1995, através da Lei 9.099. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje, Kathleen, tudo que eu vou falar para vocês hoje está fundamentado, está baseado, está estruturado, está previsto na Lei 9.099. Então, a Lei 9.099, de 95, ela é extremamente importante porque ela atende ao mandamento constitucional e organiza e define os juizados especiais. Então, ela vai organizar os juizados especiais, definindo sua competência precisa, definindo o modelo de rito e etc. Então, a Constituição, repito, disse lá, estou criando um juizado especial. O juizado especial, diz a Constituição, será competente para tratar, para cuidar, para processar, Sabrina, as infrações de menor potencial ofensivo, nos termos da lei. Então, nós precisamos conhecer a lei para saber, afinal de contas, Wayne, o que é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, veja aí o que é que nos diz o artigo 61, insisto, todos os artigos que eu falar, tudo que eu ensinar para vocês hoje, está previsto na Lei 9.099. Pode perguntar, Isabel, fique absolutamente à vontade. Antes da gente começar aqui a matéria, é o tempo que o pessoal vai chegando, fique absolutamente à vontade. Se eu souber, pode perguntar. Quer dizer, pode perguntar, não sei se eu vou saber responder, né? Professor, quando tem uma sentença de transação penal, pode ser considerado trânsito em julgado ou só quando ele cumpriu o acordo? Não, ela pode ser considerado. No momento que eu tenho aquela sentença e daquela sentença não houve impugnação, não houve recurso, que é inclusive muito raro, porque ela é fruto de um acordo, já se pode falar ali em trânsito em julgado, sim. Tá certo? Porque a execução do acordo, o cumprimento do acordo, é uma consequência lógica e consecutária devida daquela determinada sentença de transação. Tá? Então, pode fazer isso. Hoje eu peguei um processo no meu estágio de execução de honorários de advogado dativo. Só que para a gente considerar como ação de execução e não como ação de cobrança, tem que ter o trânsito julgado. Aí ele trouxe essa sentença desse processo, que era uma homologação de uma acordo de transação penal. Eu fiquei na dúvida, pesquisei na internet, não achei nada assim muito concreto. Aí... o problema da sentença de transação é que ela tem uma natureza meramente homologatória. Né, a sentença de transação, tanto é que alguns usam uma expressão, Isabel, uma expressão que tem importância meramente acadêmica, que é a sentença monitória penal. Ela é uma sentença homologatória, e como tal, alguns defenderiam a tese de que a sentença homologatória, por ela não ter mérito, ela não transitaria em julgado. Eu não vou muito por ali, eu acho que realmente ela opera a coisa julgada. E veja, nesse caso em particular,
já que ele está cobrando honorários de advogado, de ter sido nomeado defensor dativo para fins de celebração do acordo de transação penal, não apenas o trabalho dele foi exercido, Isabel, como não há como você reverter essa situação, porque mesmo que amanhã, por alguma circunstância, aquele autor do fato que celebrou o acordo de transação penal deixe de cumprir, isso não é capaz de desconstruir ou anular o trabalho efetivo realizado pelo defensor anteriormente, né? Assim como ele não está vinculado a acompanhar isso no momento posterior. Então, eu vejo aí não apenas o trânsito, mas como eu vejo a possibilidade, sim, da execução de honorários, claramente, nesse caso. Tá bom, querida? Então, o artigo 61, veja, ele vai explicar quais são as situações, quais são as hipóteses de infração de menor potencial ofensivo. Então, pela última vez eu vou lembrar, a Constituição criou o juizado especial, a Constituição definiu que o juizado especial será trabalhado em seus detalhes na lei, e essa lei veio em 95, que é a Lei 9.099. E a lei vem conceituando o que é infração de menor potencial ofensivo. Então, veja aí, Jamílio, o que nos diz o artigo 61. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com a pena de multa. Primeira coisa, essa definição, esse conceito, Amanda, nem sempre foi o mesmo. Tá? Na redação original, lá de 1995, ele falava que infrações de menor potencial ofensivo eram os crimes cuja pena não passasse de 1 ano e não existisse procedimentos especiais. Isso já foi para o espaço, Samuel. Então, o conceito atual, o conceito legal, o conceito que nós vamos ter que considerar para fins de juizado especial criminal é esse aí. Todas as contravenções, independentemente de pena, e os crimes cuja pena não supere 2 anos. Então, nós vamos ter aí todas as contravenções e os crimes cuja pena não exceda, não supere 2 anos. As contravenções, independentemente da natureza da pena, da quantidade de pena, e os crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Isso é o que vai para o juizado. Então, a competência do juizado, ela é balizada, marcada por esse conceito. E aqui eu queria que vocês entendessem o seguinte. Quando a Constituição cria o juizado especial, ela cria, Samuel, com base em alguns princípios. Quando a Constituição edifica, organiza o juizado especial, ela quer que o juizado especial seja um juízo mais simples, menos burocrático, mais informal, em que eu use, Amanda, mais oralidade e que eu, consequentemente, tenha um rito mais célere. A Isabel, que tem essa experiência no juizado, vê lá diariamente, ou seja, o uso da oralidade, uma certa informalidade. Não é que o juizado ele é uma coisa completamente informal, não é isso. Mas se nós o compararmos ao grau de formalidade que nós vamos ter na justiça comum, a gente vai perceber o quanto o juizado ele é propositadamente, pela vontade do legislador, tanto o legislador originário constituinte como o legislador ordinário, ele é um juizado mais simples. Por quê? Porque ele quer tratar de temas menos complexos. Veja, lá no juizado especial civil, eu vou até 40 salários mínimos. No juizado especial criminal, eu vou até 2 anos de pena. Então, ele está reservando para o juizado, quer do lado civil, quer do lado penal, situações, demandas, lides menos complexas. E exatamente para isso, ele vai montar um rito menos estruturado, mais simples, menos burocrático. É como se ele dissesse, tem um ditado popular, não sei se vocês já escutaram, que é não gastar vela boa com defunto ruim.
né? É mais ou menos isso. Ou seja, se o rito é um rito mais... Se o espírito do juizado é um espírito de ser menos burocrático, mais simples, até porque ele está tratando de um tipo de crime menos grave, ele vai claramente inspirar efetivamente isso. Manuela, não tem problema, fique tranquila, né? Eu acho que a questão do carnaval já entrou aí no espírito, né? Não precisa também, Manuela, por favor, ser como Jamile, que já está praticamente fantasiada, as fantasias já estão prontas para semana que vem, tá? Mas seja bem-vinda. Então, veja só, quando o legislador criou o rito, criou o procedimento do juizado, ele tinha isso em mente. Ele estava criando um procedimento, Isabel, para um tipo de órgão jurisdicional, você vê isso, repito, todo dia na prática, mais simples, mais célere, menos burocrático. Então, o que foi que ele fez? Ele simplificou, Jamile, a estrutura da fase processual penal no sentido estrito, da fase judicial, e ele também simplifica, Rafa, a parte a parte policial do procedimento. Em outras palavras, ele está imaginando aqui um rito menos burocrático, menos estruturado. Amanda, pode arrochar, não tem problema nenhum. Estamos numa classe completamente democrática, né? Fique absolutamente tranquilo em relação a isso. Então, veja, o que foi que fez o legislador aqui? Ele simplificou, Alex, tanto a parte penal, no sentido de a parte judicial, aquela parte mais ligada à atuação do juiz, como ele também simplifica, como a gente vai ver agora, imensamente, diga-se, a etapa policial desse determinado rito. Deixa eu só chamar algo aqui à cabeça de vocês, para que vocês lembrem do semestre passado. Levi, Camila e outros que viram comigo o processo penal 1, nós estudamos juntos lá o inquérito policial. Nós passamos algumas aulas estudando o inquérito policial. Nós vimos, Bel, que o inquérito policial começa lá com a portaria, o auto de prisão em flagrante, o delegado faz investigações, produz prova, pererê, termina num relatório em que ele vai sintetizar, Jamile, toda aquela prova, e entrega aquele inquérito todo lá para o Ministério Público analisa aquele inquérito longo, cheio de provas, e oferece a denúncia. O que foi que fez o legislador na hora que ele estruturou esse rito que nós estamos estudando hoje? Ele simplificou a fase policial, Amanda, ele simplificou a fase judicial. Ele vai encurtar, ele vai simplificar essas duas etapas. Então, no juizado especial, o inquérito policial, todo aquele caderno processual que vocês estudaram no semestre passado, comigo ou semigo, estudaram com outro professor, vocês vão substituir tudo isso pelo termo circunstanciado de ocorrência. Então, a fase policial do procedimento do juizado especial, ela é composta pelo termo circunstanciado de ocorrência, o que nós costumamos chamar de TCO. Então, o termo circunstanciado de ocorrência, ele substitui, Kathleen, ele faz, às vezes, ele funciona como um inquérito policial. Por isso, Jamile, que eu brincava agora há pouco com aquela coisa de gastar vela boa com um defunto ruim. Para que o legislador ia manter toda a estrutura do inquérito se, ao final, ele teria um procedimento judicial mais simples? Não tinha muito sentido. Ele corria o risco, Emerson, de chegar numa situação em que ele teria a fase policial mais extensa, mais longa, mais complexa, Sabrina, do que a fase judicial. Não faria sentido. Então, ele simplifica, né, e vai trazer para a estrutura do TCO. Eu quero que vocês visualizem o TCO como um formulário. O que eu vou ter nele? Os dados do autor do fato, ou seja, aquele que teria praticado o fato. Quando eu digo os dados, Kathleen, é nome, estado civil, profissão,
endereço, ou seja, qualificação civil, os dados da vítima. Eu vou ter no TCO uma descrição do fato, eu vou descrever ali o que foi que aconteceu, Jamile, e eu vou indicar ali um rol de testemunhas. Veja, no TCO, a princípio, eu não vou ouvir essas testemunhas. Eu não vou fazer um interrogatório daquele autor do fato. Eu tenho um formulário, literalmente um formulário. E o delegado elabora esse formulário, tendo essas informações básicas, manda isso para a Justiça Criminal, e aí está encerrada a história. Então, eu tenho os dados do autor do fato, os dados da vítima, tenho uma descrição, efetivamente, daquele evento, e tenho o indício ali, a indicação de quem seriam as testemunhas. É essa a estrutura que nós temos de TCO. É isso que a gente vai falar em TCO. E aí eu vou ter um encaminhamento disso para o juizado. Ou seja, veja como o termo circunstanciado de ocorrência, ele ocupa funcionalmente o espaço que seria do inquérito, mas ele é sensivelmente mais simples do que o inquérito. Tenho, repito, na cabeça, Karen, esse formato de um formulário, tá bom? Porque o espírito é esse mesmo, simplificar. É como se o legislador dissesse o seguinte, cara, não houve testemunha agora não, porque pode acontecer, como a Isabel colocou agora naquela dúvida dela, a gente vai ver isso no próximo slide, pode acontecer que quando chegue lá no juizado, eles façam um acordo. Aí tu gastou tempo à toa, tu ouviu um monte de testemunha, produziu um monte de prova, Kathleen, chegou no juizado, em 20 minutos de audiência foi feito um acordo, o assunto está encerrado. Então, não gasta tempo com isso. Indica ali quem são as partes, indica ali quem são possíveis testemunhas, manda para o juizado e encerrou a história em relação a isso. Tá? Então, o TCO, repito, não é que o TCO inaugure, inicie o inquérito policial. O TCO substitui funcionalmente o inquérito policial. Até aqui tá ok? Tranquilo? Queria tratar uma questão com vocês, que é uma questão que, do ponto de vista prático, tem pouquíssima utilidade, para não dizer nenhuma. Em todos esses anos, por exemplo, que eu atuo no direito processual penal, Amanda, eu nunca vi um caso concreto, real, para mostrar para vocês. Dizer, eu vi, nunca vi. Mas o que eu vou tratar com vocês agora, apesar de eu nunca ter visto um caso real, Jamile, tem uma importância muito grande, porque é uma casca de banana traiçoeira que costuma cair em prova. Não apenas a minha, mas prova de concurso, prova do exame de ordem, etc. O legislador criou uma condição aqui, Alex, que é tão idiota, me perdoem a franqueza do argumento, como se eu perguntasse a vocês se vocês preferem ser ricos e com saúde ou pobres e doentes. Convenhamos, não é uma pergunta tão difícil de responder, né, Amanda? Não sei, Camila Augusta, mas eu preferiria, se eu pudesse escolher, né, que eu fosse rico e com saúde. Esse negócio me lembrou uma história. Eu tenho um amigo, professor, meu colega, professor de engenharia, Camila, tanto na Unifor como na Faculdade Ari de Sá. Ele é meu colega lá na Ari de Sá, na engenharia, e na Unifor, uma pessoa queridíssima. E, Jamila, ele entende tudo e mais alguma coisa de horóscopo. O maior especialista que eu já vi na minha vida em horóscopo. Sabe tudo. Todos os detalhes, tá aquela coisa toda. E uma vez, no intervalo de aula, a gente conversando, os professores do direito, da engenharia, a gente lê tudo no papo, e aí ele me pergunta, Isabel, qual é o meu horóscopo? Aí eu disse, eu não entendo absolutamente nada, zero disso. Eu disse, não, meu horóscopo é peixes, eu nasci em março, meu aniversário é 12 de março. A Camila foi minha aluna 12 de março, não me deu nem os parabéns, mas beleza, tudo bem. Levi também não, passou batido, mas é isso mesmo, né? O importante é ter saúde. E aí, Isabel, ele veio me dizer o seguinte, disse, Rafa, preste atenção, já melhorou a situação. Ele disse, olha, sério, Eveline, olha que maravilha, que legal. No
horóscopo, Peixes é o último dos horóscopos lá do Zodíaco, é o 12º. Então, segundo ele, se eu cheguei em Peixes, eu já passei por todos os outros signos em outras vidas. Veja a teoria, Amanda, desse meu querido amigo. Aí ele disse o seguinte, mas tem uma coisa. Peixes, por ser o último como é que chama? Do Zodíaco, é um horóscopo, um signo mais evoluído. Então, você é uma pessoa naturalmente mais evoluída. Eu já fiquei me achando, né? Já comecei a gostar da história. Aí ele disse, mas tem uma questão, tem um detalhe. Porque sempre, eu não sei se você... Para você é ótimo. Aí sempre tem uma vírgula, né? Mas tal coisa. Aí ele diz o seguinte, mas, Rafa, qual é o sinal? Diz, olha, você tem que resolver todas as suas pendências. Porque se você nessa vida não resolve todas as suas pendências, você não apenas vai voltar, como vai voltar no primeiro signo de novo, e vai voltar pobre. Aí eu fiquei perguntando, eu disse, meu amigo, me diga o seguinte, você está me dizendo aqui que eu cheguei no último signo, sou um ser evoluído, e que se eu não resolver todas as pendências, o que já dá um medo de geral, porque como é que eu vou saber que eu resolvi todas? Como é que eu vou saber que eu não esqueci uma pendênciazinha? Rafael, na checagem aqui, deixa eu te dizer, macho, tu resolveu 90, mas ficou essa aqui. Iago, imagina, ficou essa pendênciazinha aqui, macho. E outra coisa, eu tô no 12º. Ele tá me dizendo que se eu não resolver as pendências, eu vou voltar como pobre. Cara, eu cheguei no 12º professor, meu irmão. Jamil, tu imagina o conceito. Eu cheguei. Se eu estou hoje como professor, que é uma das categorias mais pobres do mundo, imagina o que eu seria na primeira. Então, desde essa conversa, não me fez bem. Essa conversa, primeiro, me deu medo, né? Primeiro, me deu um gigante medo de não resolver tudo. Sabe assim, exatamente a história do 1%. Faltou isso aqui. Faltou esse documentozinho aqui para tu zerar o jogo aí. Vai começar tudo de novo. Vai por 12 de novo. E ainda voltar pobre. Agora perceba. Se eu cheguei no último como professor, tu imagina o que é o nível de pobreza do primeiro. Né? Porque eu tive que evoluir 12 vezes para chegar a professor. Meu amigo. Não dá. Aí eu fiquei um pouco tenso dessa história. Né? E aí nós tínhamos organizado, só para encerrar a sessão recreio, que eu sei... Vocês estão pensando tanto no carnaval, que hoje é sexta-feira, que eu sei que não estão nem aí para a aula hoje. Mas só para encerrar a sessão recreio, Letícia, a gente tinha organizado, não aconteceu, eu já adianto que não aconteceu, nós íamos organizar lá entre os professores uma festa fantasia pelo dia do professor, acabou não acontecendo, ficou para depois, veio a pandemia e não rolou mais. E a ideia era que você fosse, né, para a festa fantasia, fantasiado do seu signo. Aí já começa, já fiquei tenso, né? Já fiquei tenso, porque, como é que eu vou de peixes? É muito óbvio, né? E aí tive a ideia, e ainda vou executar, que eu ainda vou a essa festa, que nós já nos prometemos que faremos essa festa tão logo a gente passe dessa etapa, né? E aí todos nós iremos fantasiados com os temas, Amanda. Vai ser um temático do seu signo. Eu já escolhi a minha fantasia, que eu vou de sereia. Eu já tenho na minha cabeça isso, né? Eu fui dizer isso, teve um colega que passou mal, disse, Rafael, estou passando mal de rir, imaginando tudo com essa barba toda cheia de purpurina, de glitter, né? E glitter é uma coisa que você tem uma vantagem grande, né, Iago? Porque quando você usa glitter, você faz uma endoscopia daqui a 43 anos, o médico encontra glitter. Olha, eu tirei aqui, tinha glitter ainda, 43 anos atrás você usou, né? Porque aquilo ali realmente foi, eu não tenho a menor dúvida, zero, né? Glitter, Camilinha, é hoje moderno, né? No meu tempo de Camila, que a gente fazia cartazes para o colégio, a gente usava purpurina, né? Mas hoje é glitter, né? Mas enfim, aquilo é o cão que inventou, porque você nunca tira aquilo da vida, né? Nunca mais, né? Você pode 12 vezes voltando de signo em signo e o glitterzão lá. Então, Letícia faz uma revelação, diz que o meu é Capricórnio para combinar com os chifres, aí é uma questão pessoal,
né? Não vamos entrar nisso. Eu recomendo, viu, Letícia, você que trabalha com esse ambiente de negócio, essa temática chifres, eu recomendo fortemente as músicas de Falcão, né? Ajuda muito, né? Ou Maríliazinha Mendonça, básica, também vai dar uma questão. Amanda aqui, ela foi econômica, porque ela disse que ficou brilhando por dias, ficou brilhando por anos. Glitter, você fica anos, né? Eu desafio alguém que quebra um negócio aquele de glitter, derrame no chão e consiga limpar aquilo pelo menos 10 anos depois, né? Então, queridos, é isso. Eu queria só revelar esse meu momento difícil, Iago, em que eu descobri que eu tenho que resolver todas as pendências. Aí eu vivo com isso na cabeça, porque eu não posso deixar uma pendênciazinha em aberto, porque senão eu vou voltar pobre. Ou seja, 12 vezes de professor de novo, né? Aí é dureza. Aí é dureza. O que é que isso tinha a ver com a nossa aula? Absolutamente nada. É só para vocês ainda continuarem, de alguma forma, me dando chance, né? Não tinha absolutamente nada. Se não resolver, Rafa, volta para o primeiro, que eu não sei qual é, né? Eu sei que o último, ele me disse que é peixes. O primeiro aí da rodada dos 12 ciclos, eu não sei. Eu volto para o primeiro, que aí eu vou ter que viver e morrer 12 vezes de novo, né? E volto pobre. A ideia é que eu vá evoluindo na cadeia hereditária e até chegar efetivamente de novo, porque me diz que peixe é o último. Do peixe, se você não deixou pendência, aí você arrocha para a vida eterna, né? Evelyn, então tem que condicionar logo sua filha a não deixar pendências, tá bom? Para a bichinha não fazer como eu, ainda voltar pobre. Letícia disse que essa pendência deixar a EV1 moleza. Letícia agora acabou com a minha paz, porque agora eu vou realmente ter que deixar moleza, porque eu vou ficar com a cabeça que aquilo ali é a pendência, né? Vai que, né? Chega lá e diz, ó, sabe qual era a pendência? Aquela prova que você fez difícil, né? Que a galera realmente fez. Aí o Júlio já arrocha, que é a aprovação. Então vamos voltar para a aula antes que você me peça para não dar mais aula, porque essa seria a pendência, né? E eu respeito, rapaz, é um amigo muito querido, e ele fala, Iago, com a propriedade, que ele mesmo diz, rapaz, eu só sou engenheiro para pagar as contas, mas o que eu sei mesmo é negócio de horóscopo e zodíaco. Mas, enfim, queridos, isso tudo começou porque eu perguntei a vocês o negócio de ser rico e com saúde ou pobre doente, né? Então vamos voltar para aquilo ali. O que é que a lei faz aqui, Iago? Ela te dá duas opções. Olha, a Amanda já entrando no espírito carnaval zodíaco, né? O que é que nós temos aqui? Olha o que é que diz o parágrafo único, Bel, do artigo 69. O autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Então, olha, Jamil, o que a lei está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: quando eu lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, se eu apresentar, Iago, imediatamente aquele autor do fato ao juiz, na mesma hora, terminei de lavrar aqui, levo o cara para o juiz. Ou, se ele se comprometer, Amandinha, de ir ao juizado quando for chamado, eu não prendo em flagrante. Então, na prática, Rafa, olha o que a lei está me dizendo. Ela está me dizendo, cara, ou tu assina aqui, dizendo que vai lá para o juizado quando te chamarem, ou tu fica preso. Me diga se isso é escolha. Me diga se isso é escolha. Até hoje, eu estava dando aula disso há 3.000 anos atrás, e um aluno meu, policial civil, disse, professor, eu vi isso lá na delegacia que eu trabalho. Uma vez o cara disse, não assino, vou ficar preso. Assino não me comprometo com coisa alguma. Aí o delegado disse, beleza, então a Rocha leva preso. Diz que quando ele foi chegando na cela, que ele sentiu a ambiance da cela, né, aquele odor, aquela coisa toda, diz que ali ele já mudou de ideia, eu assino que for, tal, e aí pronto. E aí assinou e foi embora.
Porque, veja, não tem muito sentido, né? Não tem muita lógica nisso. Então, se eu lavro o TCO, né, e efetivamente eu apresento aquele determinado agente ao juiz, ou ele se compromete a, quando for chamado no juizado, ele comparecer, ele está livre da prisão em flagrante. Mas por que esse parágrafo único do 69, Eveline, ele é traiçoeiro? Porque aí você se depara com a questão na prova, ou do motinha, ou do exame de ordem, ou do concurso, dizendo assim, a lei dos juizados especiais proíbe a prisão em flagrante. Falso. A lei não está proibindo a prisão em flagrante. Ela está tornando a prisão em flagrante praticamente impossível, do ponto de vista prático, pelas opções que ela traz. Mas não há nenhum tipo de proibição, né? É uma opção. Se o cara, de fato, se recusar a se comprometer aí o juizado, ou se ele, de alguma maneira, não for apresentado diretamente ao juiz, simplesmente ele vai ficar preso. Tá? Então, é muito importante que interpretemos esse artigo 69 para a gente entender isso. Não há uma vedação, uma proibição ao uso da prisão. Apenas é uma questão opcional que a gente vai ter que considerar aqui. Tá? Uma questão importante, realmente muito importante. Veja só, Samuel, vocês poderiam me perguntar o seguinte, Rafael, esta opção aí de for imediatamente encaminhada ao juizado, esta opção, ela de fato existe? Ou seja, porque a gente olha para a lei, né, Samuel, a ideia de que eu lavrei o TCO e eu encaminhei aquele cara diretamente ao juizado. Parece uma coisa ficcional, mas ela existe, Jamile. Existe uma figura aqui que é a chamada, o que é o chamado juizado do torcedor. Ou seja, desde a Copa do Mundo, isso acabou ficando, Karen, nos dias de jogos, por exemplo, no Castelão, você vai ter ali uma delegacia de polícia, que é montada ali em regime de plantão na própria estrutura, no próprio ambiente ali do Castelão, e há o juizado do torcedor, ou seja, fica um juiz de plantão lá. Então, caso haja algum tipo de infração de menor potencial, Iago, realizada, ocorrida naquele momento, eu lavro o TCO e na sala do lado eu já vou apresentar ao juiz aquela determinada pessoa. Tá? Então, existe, Samuel, essa possibilidade da apresentação imediata. Tá? Pode perguntar, Roberto. Professor, boa noite. Boa noite. Você falou aí em violência doméstica, não foi? Foi. O artigo 69 ele é expresso. Isso, né? Isso. E aí, onde é que fica o Maria da Penha? Eu digo assim, porque se já for, pelo que eu entendi, se lá no momento da delegacia já se apresentar a pessoa que causou a violência, tá certo? Aí ele assinar o TCO, ele não vai preso, não é isso? Basicamente? Considerando infrações de menor potencial ofensivo. Mas o que quis o legislador aqui com essa ressalva, em que, veja aí, ele ressalva, né? Em caso de violência doméstica, que eu aplicaria lá a Lei Maria da Penha, nós teríamos o quê? A possibilidade de aplicação de uma dessas medidas cautelares. Eu, Amanda, preferi essa, quero só registrar. Então, não há nenhuma incompatibilidade, são sistemas em paralelo. Na verdade, o que o legislador fez aqui, Roberto, foi só tornar claro, evitar qualquer tipo de contestação, evitar qualquer tipo de dúvida. Na hora que ele diz, olha, pode aplicar as medidas cautelares, é para não gerar nenhum tipo de dúvida, não pode prender, mas pode, ou seja, eu posso aplicar aquelas medidas, por exemplo, protetivas previstas lá na lei da violência doméstica, ou a lei Maria da Penha. Eu entendi, certo? Eu quero saber onde é que está o limite aí de uma violência moderada para uma violência maior. Assim, bem, aí você vai ter que ter o quê? Grandes lesões, precisa... Não, aí você vai ter que interpretar dentro do sistema. Então, veja só, a gente viu aqui no conceito anterior que vai para o juizado aquele crime cuja pena não exceda 2 anos. Então, se você, por exemplo, trabalhar com o artigo 129, você vai ver que somente a lesão corporal leve do caput se encaixa nisso. A lesão grave e a lesão gravíssima, dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal, elas já estão fora disso aqui. Já vou excluir do alcance do juizado.
Então, trabalhando com violência doméstica, que é a tua pergunta específica, eu anteveria, Roberto, basicamente 2 crimes. O crime de ameaça, cuja pena é de 1 a 6 meses, do artigo 147, e o crime de lesão corporal leve, do caput do artigo 129. Seu caminho para tentativa de homicídio, seu caminho para homicídio consumado, seu caminho para lesão corporal grave do parágrafo 1º do 129, lesão corporal gravíssima do parágrafo 2º do 129, tudo isso eu já saí desse sistema do juizado e a gente já chegou lá na justiça comum, ou no rito ordinário, ou no rito do júri. Beleza? Então, a tua pergunta é muito bacana, para a gente lembrar sempre que essa interpretação tem que ser dentro do sistema. Ele está criando aqui um micro-universo, que é do juizado, que vai abarcar aqui algumas questões que envolvam violência doméstica, mas há várias outras que nós não teremos alcançadas aqui. Tá bom? Fica tranquilo, Iago, pode arrochar diante direitinho. Não tem problema nenhum não, meu filho. A fase judicial, ela também é muito simples, tá? Ela é bem mais enxuta. Primeira coisa, eu vou tentar realizar uma audiência, eu vou realizar uma audiência, que é uma audiência preliminar ou de conciliação, isso aqui é sinônimo, Jamile, onde eu vou tentar fazer acordos. Então, o foco dessa audiência, Amanda, é celebrar acordos. O primeiro acordo que eu vou tentar é entre o autor do fato e a vítima. Veja só, Karen, eu estou aqui falando sobre juizado com vocês há 46 minutos. E eu não falei ainda em réu. Eu não usei ainda a expressão réu. Eu estou sempre me referindo a quê? A autor do fato. A autor do fato. Por quê? Porque nós já sabemos que eu só posso falar em réu quando eu tiver o processo formalmente instaurado. Eu só posso falar em réu depois do recebimento da denúncia. E veja, Samuel, que o recebimento da denúncia, olha só, está acontecendo bem aqui. Então, nesse momento da audiência, eu não vou falar em réu, eu vou falar em autor do fato. Então, eu vou tentar nessa audiência celebrar 2 tipos de acordos. O primeiro acordo, Iago, é um acordo entre o autor do fato e a vítima. Esse acordo é chamado de composição cível. Primeira coisa que nós não podemos esquecer, Tomás, acordo só existe quando os 2 querem. Se um não quiser, não há acordo. Qual é o objeto, Kathleen, que pode ser utilizado dentro dessa composição cível? Em outras palavras, que tipo de ajuste, que tipo de acordo pode ser feito aqui? Qualquer ajuste, qualquer acordo dentro do espaço do direito. Qualquer coisa que não seja proibida, qualquer coisa, Iago, que não seja vedada. Então, por exemplo, eu posso ter aqui como objeto desse acordo de composição cível um pedido de desculpas. Não, eu queria só que ele me desculpasse, eu queria que ele se desculpasse. Uma publicação em rede social, uma publicação no jornal, uma reparação financeira, um pagamento de valor a uma instituição de caridade, tudo isso eu já vi em composição cível no juizado. Lembro de um caso em que eu atuei, que a vítima queria só e somente só que perante o juiz o autor pedisse desculpas a ela. Pronto, celebramos ali a composição cível. Tudo isso é possível. No momento em que as partes, Jamile, celebram essa composição cível, aí eu volto para aquela pergunta inicial da Isabel, lá no comecinho da aula, a gente vai celebrar o acordo, esse acordo, Iago, é levado ao juiz, o juiz homologa esse acordo, então eu tenho uma sentença homologatória e ele passa a ser um título executivo. Acabou. E a questão penal, acaba ali. Aqui a gente está diante de um exemplo de justiça penal negocial. Então, se as partes chegam a esse acordo, se as partes celebram esse acordo, a questão criminal ela está encerrada. Acabou ali qualquer contestação daquele fato. Tá? Então, a primeira tentativa de acordo que eu faço, Amanda, é entre autor do fato e vítima. Celebramos o acordo, Samuel, juiz homologa, o assunto está encerrado. Eu não vou falar em processo, eu não vou falar em condenação, Iago, eu não vou falar em réu.
Caso a composição civil não seja celebrada, por que, Rafael? Porque a vítima não quis, porque o autor do fato não quis, ou porque a vítima pode ser indeterminada. Imagina um crime, por exemplo, como de ato obsceno em público. O crime de ato obsceno em público é um crime, Jamil, em que a vítima é a sociedade. Então, eu não tenho ali como a sociedade sentar à mesa para negociar uma composição civil. Então, se não foi possível celebrar a composição civil, até rimou, a gente vai para a transação penal. O que é a transação penal? É um acordo agora celebrado entre o autor do fato e o Ministério Público. Como é que funciona isso, Iago? É como se o Ministério Público dissesse o seguinte: cara, eu não vou te acusar. Eu não vou te acusar. Não vai rolar processo. Desde que você cumpra algumas condições. E aí, a lei define que o Ministério Público vai propor àquele autor é, basicamente, a aplicação de uma pena alternativa. Veja só, a gente não pode falar, não é correto falar que aquele que celebrou a transação penal está cumprindo uma pena alternativa, Jamil. Porque veja só, como é que eu teria o cumprimento de uma pena se eu não tive nem processo? O que fez o legislador foi simplesmente, Iago, dizer assim: olha, promotor, para você não ter a possibilidade de propor qualquer tipo de loucura como transação penal, o que você vai propor é uma das penas alternativas, mas como uma referência, e não como uma pena. Tanto não é uma pena que o autor do fato pode não aceitar. Pode dizer: não quero, não estou afim. Se fosse pena, ele não tinha essa opção. Então, entendam, o objeto da transação penal já é mais restrito do que o objeto da composição civil. Enquanto na composição civil, qualquer coisa que não esteja vedada em direito pode ser aplicada, na transação penal, o promotor vai dizer: olha, vamos fazer o seguinte, eu não te acuso, você não se defende, não tem processo, a gente dá por encerrado isso aqui, desde que você preste serviço à comunidade por tanto tempo, ou você faça uma prestação pecuniária. Ou existe uma pena alternativa, Rafa, que é uma pena, não sei se vocês se recordam dos estudos de vocês lá de pena 1, que é uma pena extremamente cruel. Iago, uma pena crudelíssima, que é a limitação de fim de semana. Pense numa pena cruel, acaba ficar sem final de semana. Isso devia ser denunciado na Marte, nas galáxias, porque é um absurdo o cara ficar sem final de semana. É uma pena que existe como pena alternativa. Ou seja, na transação penal, o Ministério Público vai negociar efetivamente aquela pena, usando como referência uma das penas alternativas. Se eu celebrar a composição... Camila, eu pensei exatamente nisso. Eu fui exatamente nessa linha aí, até em solidariedade ao meu queridíssimo irmão Tassiano, né? Aí eu me solidarizo perfeitamente com meu querido amigo, né? Só vai até aí, Lucas. Daí para frente não rola mais nada, né? A casa caiu, é tipo regime fechado mesmo, pesado. E no caso aí de Camila Augusta, é quase um regime disciplinar diferenciado, já é uma coisa até mais pesada. Então, veja só. Aqui, se eu celebro a composição civil, se eu celebro a transação penal, né, eu não tenho a menor dúvida, Camila. O homem com aqueles olhos azul aí que tem que ser pesado mesmo o negócio aí, você está certíssimo. Se eu celebro a composição civil, se eu celebro a transação penal, está encerrada a história. Acabou. Se eu não celebrar, eu vou só ouvir a pergunta da Isabel, aí nós vamos partir para a audiência de instrução e julgamento. Diga, Bel, pode perguntar. Professor, nesse primeiro momento de audiência preliminar, também pode ser celebrado o acordo de não persecução? Ou é um Pode, não há nenhuma vedação. Como ele é uma inovação trazida lá no 28A do Código de Processo Penal, não haveria nenhum impedimento. Apenas lembra, Isabel, que a transação penal ela é muito mais vantajosa do que o acordo de não persecução criminal. Porque aquele acordo de não persecução criminal, né, lá do artigo 28A que vocês estudaram no semestre passado, veja quais são os requisitos. Eu tenho que confessar a conduta, eu vou ter que reparar
o dano causado, eu vou ter que perder bens que eu adquiri com proveito do crime. Então, para o autor, é muito mais negócio fazer a transação penal. É por isso que, na prática, não há nenhuma vedação, né? Não há nenhuma vedação, mas a gente vai ter o emprego muito maior desses aqui. Júlio, sim, eu tento primeiro a composição civil, tá? Caso ela não seja possível, por aqueles motivos que eu te falei, ou porque as partes não chegaram ao consenso, ou porque a vítima é determinada, aí que eu avanço e vou tentar realizar a transação penal, tá bom? Não foi possível, fazemos a citação, e aí nós vamos para a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência é uma audiência compacta, é uma audiência onde eu vou. Veja só o que acontece na audiência. Primeiro, há uma apresentação da defesa. Pode ser uma apresentação de defesa oral, ou eu posso chegar com a defesa escrita. Depois dessa apresentação, Iago, é que o juiz vai decidir se recebe a denúncia ou a queixa. Então, veja só, Jamile, o recebimento da denúncia ou da queixa só ocorre depois que eu tiver a apresentação da defesa. Até o momento do início da audiência, eu vou apresentar a defesa, aí que o juiz vai decidir sobre o recebimento. Então, é interessante, porque no juizado especial, antes do recebimento da denúncia ou da queixa, que marca o início formal do processo, nós vamos ter um contraditório aqui realizado. Então, ele é muito rico nesse aspecto, o procedimento. Ou seja, Iago, quando o juiz decide pelo recebimento, ele já tem nas mãos não apenas a denúncia, mas tem também a resposta do réu. Ele já tem ali o exercício de um contraditório efetivo. A gente vai ver isso, Amandinha, em outros ritos, mas são ritos mais complexos, como os ritos dos tribunais. Recebeu, ouço a vítima, se for possível. Por que eu estou colocando no condicional? Porque imagina, por exemplo, naquele caso que eu te falei, do ato obsceno em público, em que a vítima é a sociedade. Não vou ouvi-la, né? Mas, se for possível, ouço a vítima, ouço testemunhas, faço o interrogatório, alegações finais também orais na audiência e a sentença. Veja, a regra, a exemplo do que a gente já tem no procedimento ordinário e no sumário, é que eu faça tudo isso aqui na audiência. Duas coisinhas importantes. A lei do juizado, ela não fala, Tomás, qual é o número máximo de testemunhas que a parte pode apresentar. Na terça-feira passada, quando nós estudamos o procedimento ordinário e o procedimento sumário, eu disse que no procedimento ordinário, cada parte pode apresentar até 8 testemunhas, e no procedimento sumário, cada parte pode apresentar até 5 testemunhas. Eu falei isso, ensinei isso para vocês, terça-feira. A lei do juizado especial, Samuel, não fala do número de testemunhas. Como é que a doutrina resolve isso? Ela vai dizer, olha, se o rito imediatamente acima desse, que é o rito sumário, Jamile, que lembra daquela ordem, né? Ordinário, sumário e sumaríssimo. Se o rito que está exatamente acima dele, Emerson, só admite 5 testemunhas, esse aqui também só vai admitir 5. Então, a lei não fala o número de testemunhas, mas o número máximo, por uma interpretação sistêmica, será também de 5. E como a gente está falando de um rito informal, Jamile, célere, oral, eu não preciso de antemão indicar o rol de testemunhas, basta que eu as traga à audiência. Então, eu não preciso, efetivamente, ter ali um determinado rol prévio de testemunhas. E, com isso, julga-se o processo. Mas veja, eu só chego aqui na audiência de instrução, repito, se esses acordos aqui falharam e não foram realizados. Então, a gente percebe que na estrutura do juizado especial existe uma ênfase muito grande, muito contundente, para que eu encontre uma solução negociada, trabalhada ali. Para finalizarmos por hoje, e aí partirmos para o carnaval, vejam o que nos diz aí o artigo 89 da Lei 9.099. Ele cria o chamado Instituto da Suspensão Condicional do Processo, também chamado, Jamile, de sursi processual. O que ele vai dizer? Ele diz o seguinte: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, Samuel,
abrangidos ou não por essa lei, então eu posso aplicar a suspensão condicional do processo, Kathleen, fora do juizado especial. Veja, eu tenho 2 acordos que são exclusivos do juizado, composição civil e transação penal. Eu tenho aquele outro acordo que a Isabel perguntou, da questão do acordo de não persecução criminal do artigo 28. E tenho esse acordo que é a suspensão condicional do processo. Então, aqui, abrangidos ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado esteja sendo processado, ou, perdão, não esteja sendo processado, ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos. O que é isso? Eu ofereci a denúncia, o juiz recebeu, e aí eu vou dar uma parada, eu vou suspender aquele processo, Jamil, dizendo o seguinte: réu, se você aceitar esse acordo, a gente suspende esse processo por um tempo, você vai ter que cumprir algumas condições, por exemplo, todo mês ir lá no fórum assinar, não sair da comarca sem autorização do juiz, não se mudar e não comunicar ao juiz. Se você cumprir todas essas condições, se você apresentar um comportamento regular, ao final desse período que foi fixado, Isabel, eu vou dar por extinta a punibilidade. Então, a suspensão condicional do processo, vejam só, é um acordo que está previsto na lei do juizado, mas não é um acordo exclusivo do juizado, porque o próprio artigo 89, literalmente, está nos dizendo que eu posso aplicar isso fora do juizado, se for o caso. Agora, como é que funciona? O Ministério Público propõe, eu aceito, aquele processo fica ali num stand-by, fica ali suspenso, por um período que vai ser fixado, esse período não pode ser menor do que 2 anos, nem maior do que 4. Se aquele determinado réu, porque aqui já existe processo, até, Iago, porque se eu estou falando de uma suspensão condicional do processo, eu só posso suspender o que já existe. Então, existe processo. Se ele cumprir aquelas condições, extingue-se a punibilidade. Então, para o agente, acaba sendo muito positivo, por quê? Porque eu não tenho mais risco de ser condenado. Claro que eu não posso estar sendo processado, eu não posso ter sido condenado por outro crime. Tem algumas condições que eu preciso observar. Tá bom? Enquanto vocês pensam nas dúvidas, deixa eu fazer aqui a chamada. Mas antes da chamada, eu queria falar uma coisinha para vocês. Eu sempre gosto de fazer isso, e acho que chegou o momento no semestre, eu queria agradecer muito vocês, tá certo? Pela dedicação que vocês estão tendo. A gente está finalizando hoje a 5ª semana de aula, então, essa 5ª semana, a gente vai ter, repito, essa folguinha na semana que vem, mas eu queria muito agradecer a dedicação de vocês à disciplina, as participações, as perguntas. Para mim é muito importante vê-los com essa dedicação e mostrando aqui interesse. Então, fica aqui a minha gratidão muito grande, né, a essa participação, a estarem aqui. Essa turma tem 70 alunos, né? E normalmente eu tenho 55, 60 alunos em sala até o final da aula. Então, para mim é uma alegria muito grande. Eu sei das dificuldades, dos desafios que a gente tem com a aula remota. Ela exige realmente mais da gente por vários motivos, mas eu queria expressamente deixar aqui meu agradecimento a vocês. Vocês são uma turma muito querida. Confesso que eu chego já nesse horário um pouquinho mais cansado, eu sei que vocês também, mas quando eu me lembro que eu vou dar aula para vocês, esse cansaço passa, tá? Então, muito obrigado pela dedicação, pela paciência e pela participação. Acho que é impossível, para mim seria absolutamente impossível levar a disciplina se eu não tivesse essa dedicação de vocês, tá bom? Deixa eu só finalizar aqui a chamada, e aí eu já vejo as dúvidas. Mas não esqueçam isso não, é de coração que eu vos agradeço. Só um minutinho, eu estou finalizando já aqui a chamada. E aí já vejo os comentários de vocês.
Então, nós hoje concluímos o procedimento comum, né? A gente tinha visto o procedimento ordinário e sumário na última aula, e aí hoje nós concluímos o procedimento comum. Vamos ter essa folga na semana que vem. Quando nós voltarmos no dia 14, aí nós vamos ter uma sequência de 2 aulas, onde nós vamos ver o procedimento do júri, que é um pouco mais complexo, tá bom? Agora que eu estou lendo aqui as mensagens de vocês, muito obrigado, queridos, obrigado mesmo, e realmente eu agradeço de coração a participação de vocês. É muito bom ver essa dedicação. Eu tento fazer o máximo possível para as aulas serem um pouquinho mais leves, né? Não ser só aquela coisa do processo como um todo, mas a gente vai juntos, tá? Não, semana que vem, Lucas, nós não temos aula, tá? Nem dia 7, nem dia 9, porque a gente vai ter essa folga do feriado, repito, aquele feriado que seria lá do carnaval, tá? Então a gente não tem realmente aula na semana que vem. Só vai se encontrar agora de novo no dia 14 de setembro, e aí, repito, com o estudo do procedimento do júri. Tá bom? Queridos, alguma dúvida mais? Fiquem bem. Amanda, arrocha aí o carnaval, dedique-se, né? E a gente se encontra. Alex e Rafaela, podem falar, desculpa, agora que eu vi, eu já tinha visto o Alex levantado. Queria só fazer uma pergunta. Hoje é a sua 10ª aula, não é isso? Hoje é a minha 10ª aula, exatamente. Bom, eu queria só justamente tirar essa dúvida com o senhor. Olha no meu uniforme online, lá consta que eu tenho 10 faltas e 8 presenças. Eu não entendi. Estranho. Eu vou dar uma olhadinha, Alex. Eu vou dar uma olhadinha nisso. Obrigado, professor. Diga, Rafa. Professor, nós teremos alguma oportunidade de assistir a audiência? Veja, eu estou evitando passar isso como uma atividade compulsória, Rafa, porque, primeiro, nossa disciplina é uma disciplina mais teórica, porque vocês ainda vão ter lá na frente as disciplinas de estágio, né, onde isso vai ser realizado. E o momento agora está sendo tão conturbado que eu estou evitando passar isso até como uma atividade complementar, tá certo? Mas vocês vão ter essa oportunidade no futuro nas disciplinas de estágio. Tá bom? Professor, já voltaram as audiências com as pessoas fisicamente? Não, estão, né? Começando a voltar. A maioria ainda continua sendo audiência. Tá, lá no tribunal ainda não, né? Não. Esse mês de setembro para outubro é que vai começar, em alguns casos, a haver uma atuação nesse sentido. Antes da pandemia, eu fui assistir algumas sustentações orais lá. Há uma tendência que talvez no final de setembro, começo de outubro, comece a voltar, mas ainda no regime híbrido. Tá bom, professor. Tá bom? Bom feriado aí. Beijão a todos, queridos. Valeu, Amanda. Gostei, hein, Amanda? Fiquei fã aí desse. Aproveitem o feriado. Amanda já